nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, gostaria que vocês, em pensamento, me acompanhassem nessa singela oração, quando nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, a inspiração necessária para que os conceitos que aqui expressarmos possam ser úteis a tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão em algum tempo. Aproveitamos para agradecer a bênção da vida, a bênção da família, a bênção das oportunidades de enriquecimento ou de evolução espiritual que, sem dúvida, a presente encarnação é capaz de nos proporcionar. Muito bem. Então, hoje, sempre vale a pena nós preservarmos as palavras do Mestre, e hoje nós abordaremos o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus duas passagens breves. Uma que se encontra no capítulo 22, versículos de 34 a 40. E outra que se encontra no capítulo 7, no versículo 12. A primeira, assim se expressa o evangelista: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, podemos resumir toda a doutrina do Mestre no ensinamento do amor maior: amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Na segunda passagem, que se encontra no capítulo 7, versículo 12, o evangelista Mateus assim se expressa: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Colocarmos-nos no lugar dos outros, termos compaixão pelas suas necessidades, pela sua dor, e mobilizar recursos para diminuir a dor do próximo. Muito bem, então nós observamos nos ensinos do Mestre que toda a sua doutrina se resume em fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós mesmos. Ou seja, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. 3 formas de amor.
amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Mas nós não podemos ou nem somos capazes de amar a Deus se não amarmos o próximo. Que amor a Deus é esse que não é capaz de amar o próximo? Ou como que podemos dizer que amamos a Deus se nós muitas vezes não só não amamos o próximo, como muitas vezes o prejudicamos? Nesse capítulo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma reflexão muito profunda que os benfeitores espirituais fazem acerca do egoísmo, acerca da importância que devemos dar continuamente a combater o egoísmo em nosso mundo íntimo, em nosso mundo interior. Nós vamos encontrar lá na obra Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier, no capítulo 32, nós vamos encontrar uma definição muito profunda do benfeitor Emmanuel acerca do egoísmo. Diz-nos o benfeitor que o egoísmo é o apego da alma ao bem próprio. Apego da alma ao bem próprio, ao bem somente a si. O mal é o progresso. O mal é a prosperidade. O mal é a saúde física e mental somente minha, enquanto que o bem é o progresso. O bem é a prosperidade. O bem é o bem-estar, a saúde física e mental, não somente minha, mas de todos. É nesse sentido que devemos nos esforçar para entender o conceito do egoísmo. Então, o egoísmo é quando nós nos apegamos ao bem somente para nós. E nós vamos encontrar na definição dos pesquisadores da psicologia ou das equipes da psicologia, nós vamos encontrar o conceito de egoísmo que deixa bem evidente esse mesmo conceito que o nosso querido Emmanuel nos ensina. Egoísmo, na visão da psicologia profunda, é primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Será que nós não deveríamos mudar a nossa conduta e colocar primeiro os outros, depois os meus mais próximos e por último nós mesmos? Porque quando nós colocamos os outros, quando nós colocamos o próximo em primeiro lugar, nós estaremos dando demonstrações da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de tomar a iniciativa de praticar o bem, da nossa capacidade de demonstrar solidariedade, de demonstrar fraternidade, de demonstrar empatia, de demonstrar a nossa capacidade de nos colocarmos na posição do outro. E quando nós tomamos essa iniciativa, nós tocamos esses corações.
quando estendemos mãos generosas àqueles que nos rodeiam ou àqueles que cruzam o nosso caminho, nós tocamos esses corações. E esses corações, em algum tempo, em algum local, serão capazes de oferecer a cota deles em benefício nosso. Serão capazes de retribuir o bem que eles de nós receberam. Há uma história muito singela que exemplifica a importância que devemos dar a essa capacidade de estender mãos generosas ao próximo. Numa aldeia distante do hemisfério norte, em uma ocasião e já num tempo longínquo de 2, 3 séculos atrás, 2 homens de idade madura caminhavam enfrentando uma nevasca terrível. Caminhando pelas estradas da época, enfrentavam aquele frio cortante, aquela nevasca extremamente desfavorável, quando a própria nevasca se intensificou. Nesse momento, esses 2 homens ouviram gemidos de uma criança de 5, 6 anos aproximadamente, e que se encontrava, e essa criança se encontrava a cerca de 50 metros da estrada que eles percorriam. Um virou-se para o outro e disse: não podemos parar para ajudar essa criança, porque se pararmos, nós 3 pereceremos. O outro disse: mas eu não posso deixar de ajudar aquela criança. Eu vou ajudar aquela criança. E este foi ao encontro da criança, enquanto o outro prosseguiu a sua caminhada, agora sozinho. Aquele que estendeu mãos generosas à criança, com muito custo e junto com a criança, conseguiram chegar em uma hospedaria onde foram albergados, onde foram agraciados com a ajuda dos moradores daquela hospedaria, que os reconfortaram, os auxiliaram a esquentar os pés, a aquecerem o seu corpo, a se alimentarem, e eles, aquele homem que estendeu mãos generosas e a criança, tiveram suas vidas salvas. No dia seguinte, todos tomaram conhecimento que aquele homem que prosseguiu sozinho e se recusou a auxiliar a criança fora encontrado morto. Dessa maneira, somos capazes de reconhecer que quando estendemos mãos generosas, temos a oportunidade de não somente salvar vidas ou contribuir para salvar vidas, mas o compartilhamento da dor, o compartilhamento daquele desafio enfrentado, fez com que um corpo se juntasse ao outro, houvesse uma troca de calor, e essa troca de calor foi benéfica para ambas aquelas criaturas. Troca de calor, troca de posições, manifestações de solidariedade,
manifestações de fraternidade. Essas são as oportunidades que devemos aproveitar para sermos capazes de identificar a dor ou a necessidade do próximo e tomarmos a iniciativa de estendermos mãos generosas. A respeito desse ensinamento do Mestre, que se encontra lá no Sermão do Monte, fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem por nós, o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, e que se encontra no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, talvez, ou talvez com certeza, melhor dizendo, com certeza, a mais bela sinfonia já escrita na história da humanidade e que já atravessou 20 séculos e vai continuar sendo a mais bela sinfonia. A respeito desse ensinamento, nos ensina o benfeitor Emmanuel. Anotemos numa mensagem belíssima que se encontra na obra Reformador, na revista Reformador, de fevereiro de 1976. A mensagem é intitulada Lei do Auxílio, ou seja, para combater o egoísmo, devemos nos esforçar continuamente para auxiliarmos, para ajudarmos o próximo, ajudarmos aquele que cruza o nosso caminho. Diz-nos o benfeitor: anotemos o impositivo do auxílio nas múltiplas faixas de ação da natureza. Os grandes mestres sempre fazem analogias daquilo que se observa na natureza com as questões espirituais, com as questões de ordem moral, com as questões de ordem ética. Árvores não produzem sem base no solo. Fontes não correm sem leito. Edifícios não se erguem sem os materiais que se lhes ajustem ao plano da construção. Doentes não se curam sem o socorro que se lhes faça imprescindível, sem o socorro que se lhes faça indispensável. Ou seja, tanto na natureza quanto nas questões da criação humana, nós sempre precisamos mobilizar os recursos do auxílio. As árvores precisam que as suas raízes estejam fincadas no solo. As fontes não podem sobreviver sem o leito. Os edifícios precisam da ajuda do cimento, das ferragens, dos tijolos. Os doentes não obterão a cura sem serem ajudados. Continua o benfeitor: os amigos espirituais, em verdade, poderão realizar muito em resposta aos pedidos e necessidades dos companheiros encarnados. Todavia, muito pouco ou talvez nada conseguirão efetuar sem recolherem para esse fim algum auxílio deles mesmos. Ou seja, quando nós recorremos à ajuda dos amigos espirituais, eles estão sempre dispostos a nos auxiliar. Mas, sem o nosso esforço próprio,
sem a nossa iniciativa, sem o nosso, vamos dizer assim, sem a nossa oportunidade de arregaçarmos as mangas, nós, ou melhor, eles não lograrão resultado efetivo. Continua o benfeitor. Os amigos espirituais nos darão a paz. Entretanto, solicitam concurso na sustentação da harmonia. Como os benfeitores vão nos ajudar a que conquistemos a paz, se nós chegamos no nosso lar e brigamos ou nos desentendemos com a esposa, nos desentendemos com os filhos e colocamos a harmonia em xeque? Essa paz não será obtida. Os amigos espirituais nos ajudarão a solucionar os problemas que lhes cruciem a mente, que martelam a mente. Contudo, eles rogam paciência e compreensão, bondade e tolerância, de maneira a não complicá-los. Ou seja, diante daqueles desafios mais intensos, mais ardentes, mais complicados que ficam martelando o nosso pensamento quase que de maneira contínua, nós precisamos analisar com bondade e compreensão esse desafio e colocar a paciência e a bondade para que os problemas não sejam agravados, não sejam complicados. E todos nos recordamos que paciência significa autocontrole diante das adversidades. Então, diante dos desafios que a vida a todos nos propõe, precisamos sempre estarmos com os pés fincados no chão e buscarmos esse autocontrole que a paciência é capaz de promover. Os amigos espirituais nos inspirarão na cura das moléstias que lhes aborreçam o corpo físico. No entanto, aguardam-lhes a observância dos tratamentos e regimes, abstenções e medicações que se mostrem aconselháveis. Ou seja, certamente os benfeitores espirituais, eles vão nos inspirar diante de uma doença, diante de uma enfermidade, eles vão nos inspirar a buscarmos o concurso do médico mais capacitado ou mais experiente no tratamento desta ou daquela enfermidade. Mas, de nossa parte, nós também temos que seguir a medicação, seguir os regimes, seguir as abstenções que cada enfermidade exige para a recuperação. Nós temos um amigo endocrinologista que, num determinado momento da carreira dele, ele me confidenciou: Marcelo, eu vou abandonar a minha especialidade. Eu não suporto mais encontrar os pacientes que me buscam o tratamento para que eu os trate, só que os pacientes, eles não querem emagrecer, eles querem ser emagrecidos. Ou seja, eles acham que tomando uma medicação, eles vão transformar o seu corpo de 90 quilos num corpo de 55 em 2 ou 3 meses,
e sem fazer nenhum sacrifício que envolva a dieta e muito menos fazer exercício físico. Ou seja, nós de nossa parte precisamos também oferecer a ajuda que os benfeitores espirituais não negam jamais para nós. Os benfeitores nos ampararão na melhoria da existência, até mesmo na aquisição e extensão de recursos materiais. Então, mesmo nas questões materiais, os amigos espirituais, eles mobilizam recursos para nos ajudar. Entretanto, eles pedem serviço e diligência, com senso de economia e dedicação ao trabalho. Mesmo nas questões espirituais, é importante que nós façamos a nossa parte. Não à toa, nós compreendemos e estendemos esse pensamento: ajuda-te e o céu te ajudará. Não foi por outro motivo que o Mestre nos ensinou: dai e dar-se-vos-á. Sirvamos ao próximo tanto quanto nos seja possível, e alguém nos servirá. Valorizemos os outros, e os outros nos valorizarão. Quem recebe deve dar, e quem dá deve receber. Nos fundamentos divinos que presidem o relacionamento humano em matéria de auxílio, esta é a lei e os profetas: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Permita, Senhor, que essas reflexões contribuam para que nós, de nossa parte, nos esforcemos para pensar e agir com a mente voltada para enxergarmos a necessidade daqueles que cruzam o nosso caminho e mobilizarmos recursos, tomarmos a iniciativa de estender mãos generosas a esses que cruzam o nosso caminho. Um grande abraço a todos e que essas reflexões sejam úteis a nós todos.